né? Que você não tá nem de roupa de frio. Tá Tá não. quente. Hoje não tá não. Então já comecei a gravar, tá? Tá. Então, iniciando mais uma live de equipe. Eu me chamo Liz, essa é a Lourdes, a minha convidada de hoje. Nós vamos meditar um trecho do Livro do Céu. É o trecho do volume 11, capítulo 93, não é isso, Lourdes? Sim. Pronto, então vamos começar com a oração, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações que cada criatura lhe deve por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Então, estamos aqui mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos meditar o Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta. E aí a Lourdes vai ler o trecho para a gente. Então, 18 de maio de 1915. A justiça impõe castigos, mas nem estes, nem os inimigos se aproximam daqueles que vivem na divina vontade. Continuando em meu pobre estado, senti a minha frágil natureza prestes a sucumbir, encontrando-me constantemente em um estado de violência. Quero impor pressão ao meu amável Jesus, que, para não ser mais forçado, esconde-se. Então, ao perceber que não estou em posição de impor-lhe violência, devido à sua ocupação, ele de repente aparece e chora pelo que está sofrendo e pelo que a mísera humanidade sofrerá. Em outras vezes, com um tom comovedor e quase suplicante, ele me diz: minha filha, não me faças violência. Meu estado já é de grande violência por si mesmo, devido aos graves males que as criaturas estão sofrendo e sofrerão, mas devo dar os devidos direitos à justiça. Então, enquanto fala, ele chora, e eu choro com ele. E muitas vezes parece que ele se transforma em mim e chora através de meus olhos. Então, em minha mente, desfilam todas as tragédias, os corpos humanos mutilados, os derramamentos de sangue, os países destruídos, as igrejas profanadas que Jesus me mostrou muitos anos atrás. Meu pobre coração está dilacerado pela dor. Ora sinto-se contorcendo em espasmos de agonia, ora congelado. E enquanto sofro, ouço a voz de Jesus lamentando. Como dói, como me dói, como isso me dói, e desata em soluços.
mas quem poderia descrever tudo isso? Então, estando neste estado, meu doce Jesus, para acalmar meus medos e temores de alguma forma, disse-me: minha filha, tem coragem, a tragédia será grande, é verdade, mas saiba que terei consideração pelas almas e pelos lugares onde há algumas vivendo em meu querer. Assim como os reis na terra têm seus palácios e seus gabinetes, onde ficam seguros dos perigos e dos inimigos mais ferozes, porque sua força é tão grande que os próprios inimigos, enquanto destroem outros lugares, não ousam atacar aquele lugar por medo de serem derrotados. Assim também eu, Rei do céu, tenho na terra meus gabinetes, minhas cortes, que são as almas vivendo em meu querer. Eu vivo nelas e a corte celestial as circunda em sinal de honra e proteção. A potência da minha vontade as mantém seguras, tornando inofensivas as balas e afastando os inimigos mais ferozes. Minha filha, os próprios bem-aventurados, porque estão seguros e completamente felizes, mesmo vendo as criaturas sofrerem e a terra em chamas, porque vivem plenamente em minha vontade. Saiba, portanto, que coloco as almas que na terra vivem plenamente em meu querer, na mesma condição dos bem-aventurados. Vive em meu querer e não temas nada. Mas ainda desejo que não apenas vivas em minha vontade, mas também vivas entre teus irmãos, entre mim e eles, nestes tempos de carnificina humana. Em ti encontrarei abrigo e defesa contra as ofensas que as criaturas me dirigem. E, ao conceder-te o dom da minha humanidade e tudo o que sofri, enquanto me mantiveres protegido, oferecerás aos teus irmãos meu sangue, minhas feridas, minhas coroas de espinhos, meus méritos, para a salvação deles. Amém, filha. É um texto muito bom, né, Lourdes? Muito bom. Nossa, que incrível, né? E a gente vai lendo, e aí vão chegando coisas novas, né? Que a gente não tinha nem percebido antes. Que incrível, né? A sabedoria divina é incrível mesmo, assim. É o jeito que Jesus é generoso, né? Assim, que a gente pode ler 1000 vezes, mas nunca se esgota, né? De ganhar luzes, né? Que coisa incrível. Então, você quer começar comentando o texto? Eu estava lendo o anterior, né? Você falou no anterior, eu falei, eu vou ler o anterior. E aí a gente entende mais aqui o que Jesus está falando no início, né, para ela, né? Porque ela, eu penso, assim, eu entendi assim, que no início, quando ela fala que, porque ele está escondendo porque ele está sofrendo violência, né? Aí eu entendi assim que Luísa, ela está na humanidade dele, né? Nós, na Divina Vontade, vivemos a humanidade de Jesus, né? Então, aí, porque Luísa sempre, ela pede para não castigar, né? Aí, então, quando ela pede para não castigar, que ela impedir os castigos, ela faz violência contra Jesus, né? De uma certa forma, porque ela, né, na divina vontade, na vontade dele, né, na humanidade dele, pedindo para não fazer castigo. Aqui
ela até não está pedindo, mas ela está vendo o que Jesus está sofrendo, ele está sofrendo violência. É porque a humanidade, as pessoas, né, o mundo, né, as criaturas, elas estão ofendendo Jesus, né, a cada minuto. E se Luísa se junta, né, para pedir para Jesus não castigar, ela faz violência com Jesus, né? Eu creio assim. Uhum. E aí, você entendeu diferente, assim? É isso mesmo que você está explicando. Eu entendi assim, porque o texto anterior, ele fala, né, que o Filho da Divina Vontade é viva a humanidade, ele porque Jesus, na sua divindade, né, ele já viveu tudo, né? Nós é que estamos vivendo agora, né? O Filho da Divina Vontade, que é esse consolo, esse que está ali com Jesus, né? Sendo Jesus na Terra, né? E vendo tudo que está acontecendo e sofrendo, né? Jesus sofre, o Filho da Divina Vontade é o próprio Jesus sofrendo, né, e vendo tudo, mas ele deixa bem claro, né, que o Filho da Divina Vontade tem essa proteção, né, contra os inimigos e contra a justiça, né, os castigos, né, mas ele não vai impedir de fazer a justiça, né, os castigos, porém ele nós fazemos esse consolo, tem um livro, tem um texto, um texto do livro do céu que fala nós somos esse impedimento, tipo uma barra que impede que Jesus sofra tanto, né? E que nós pedimos, né? Fazemos companhia, né, à vontade divina, porque como ela é isolada, né, Lourdes? Como as pessoas não entendem a vontade divina, como as pessoas acabam rechaçando mesmo, né, a vontade divina, porque não conhecem, não amam, não conseguem concordar com Deus, né? E aí eu até falei também ontem, né, que Deus, ele é obrigado a usar a justiça com as pessoas, né, por causa disso, do pecado, né, que é horrível essa situação de pecado, né, como faz Jesus sofrer todo esse pecado. Então, é a forma que Deus usa para tentar salvar essas pessoas, né, para tentar purificar as pessoas, porque elas estão tão apegadas à vida, né, aos prazeres da vida, né, a esses pecados, elas não procuram Deus, não querem saber de Deus. Então, Deus manda os castigos para que elas possam ter esse desapontamento com a vida, né, poder largar seus próprios interesses e voltar para Deus, né? Então, eu penso dessa forma. Então, mas quando as criaturas não entendem, né, até os próprios católicos, os próprios cristãos não entendem a atitude de Deus, né, Deus fica sozinho nessa atitude, né, de enviar castigo sobre a terra. Então, é essa companhia que a gente faz para Jesus, porque a gente entende o propósito dele, né? A gente entende quando ele envia essas cruzes, né, permite as pessoas sofrerem, permite guerra, permite catástrofes, né? Por causa disso, a gente entende, né, perfeitamente. Eu até estava falando uma vez com um senhorzinho, e ele falando dessa realidade de guerra e não sei o quê. Aí eu disse assim para ele, assim, Deus permite isso acontecer, né? Porque essas pessoas, elas vão ter mais chance de se salvarem, né? Então Deus vai estar cercando essas pessoas ainda mais, né? Quando elas estão sofrendo, quando estão lá na guerra, né?
sendo bombardeadas, aquela loucura, Deus vai estar cercando elas ainda mais, vai estar dando mais chance para elas se salvarem, né? Porque ali elas estão desprendendo totalmente da vida que elas tinham, né? Porque tudo cai por terra. Todas as ilusões humanas, elas caem por terra, né? Então, os apoios, as seguranças humanas que as pessoas tinham, não existem mais. Então, só existe uma pessoa para recorrer, Deus, né? Então, esse trabalho assim de Jesus, né, de purificação, que ele faz por meio da justiça, né, e que a gente deve compreender ele, porque se a gente não compreende Deus, né, se a gente fica vendo que é o demônio, se a gente fica só clamando misericórdia, misericórdia, a gente não entende o plano maior e a gente não consegue amar, né, o plano todo que Deus está fazendo, tudo que Deus está fazendo, a sabedoria de Deus atuando, né, sobre a face da terra, a gente não consegue amar. Aí a gente faz uma violência, né, que a gente fica, né, só pedindo, não, Senhor, misericórdia, 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 né? Mas aí Jesus vai deixar o mundo nessa situação? Não tem como, né? Porque o homem, ele não quer se converter. Os pregadores estão aí, o evangelho está aí, né? Na internet, tem várias formas das pessoas buscarem Deus e as pessoas não querem. Então Jesus não vai deixar o mundo desse jeito que tá, né? E a gente entende quando ele precisa usar a justiça, né? Verdade. Aqui ele fala, em ti encontrarei o abrigo e defesa às ofensas que as criaturas me dirigem. E ao conceder-me ti o dom da minha humanidade, tudo o que sofri, enquanto me mantiveres protegido, oferecerás aos teus irmãos meu sangue, minhas feridas, minhas coroas de espinhos, meus méritos para a salvação deles, né? Assim, quantas pessoas, né? Mesmo que aqui ele está falando que contra abrigo em nós, mas não para a gente impedir, né? Uhum. Igual você falou, não para a gente impedir, para a gente fazer companhia a ele, né? Porque o mundo, né? Jaz no maligno mesmo, né? Tem tantas pessoas que não entendem, não querem, muitas não querem entender, porque o evangelho está sendo mesmo divulgado. Aqui, eu moro no campo aqui, né? Poucas casas aqui que não tem uma internet, que não tem mesmo que não tem missa, tem missa uma vez no mês, né? Mas o conhecimento está, né? Você usa o celular para tudo, você adquire um livro, a paróquia ela divulga, a paróquia nossa aqui ela divulga, tem o evangelho do dia, ela tem muitos jeitos, né? As pessoas não querem, né? Então, por isso, Jesus sofre tanto, mas ele, né? Ele tem que castigar. Tem que essa companhia nossa, né, com ele, para que ele, né, faça a sua vontade, né, porque nós estamos unidos a ele, né, ele próprio, né, agindo em nós, né, fazer essa companhia, né. E é isso que ele fala também no trecho, né, que nós somos um só com ele, né? É tanto que fala aqui, né? Cadê? Muitas vezes parece que transformando-se tudo, todo em mim, né? Jesus transformando todo nela, chora por meio de meus olhos. Por isso em minha mente passam todas as tragédias. Então, o Filho da Divina Vontade, ele sente, né, essa dor de Jesus. Então não é que tipo assim, a gente fica o mundo que se exploda, não é assim, né? Então
a dor de Jesus a gente sente também quando a gente vê as tragédias, quando a gente vê o mal que está no mundo, né? Quanta desordem nas famílias, muitas coisas acontecendo. A gente sente também a dor de Jesus, a gente chora, né? É interessante isso, né? Porque tudo muda, né? A partir do momento que a gente, de fato, vive na divina vontade e a vida divina é cultivada dentro de nós, tudo muda, né? Até o motivo da gente chorar muda, né? As razões, tudo muda. A gente antes chorava pelas nossas razões humanas, né? Pelas nossas dores humanas, por aquilo que eu, Liz, estava sentindo naquela situação. Mas quando Jesus passa a viver em nós, a gente chora a dor dele, né? A gente sente a dor de Deus, né? Ao ver as criaturas no sofrimento, né? Por causa do pecado, a gente vê as pessoas em situações horrorosas, né? E a gente se compadece, né? É igual Jesus, né? No Evangelho que ele fala que ele viu aquelas multidões que eram como ovelhas sem pastor e ele sentiu compaixão, né? Eu acho tão bonito quando fala isso no Evangelho, né? Jesus sentiu compaixão. Então a gente sente também, né? Jesus nos permite sentir, ele compartilha, né? Tem momentos que a gente chora junto com Jesus, né? Que a gente se torna esses olhos dele, né? Que ele fala. Às vezes, depois que a gente está na divina vontade, quantos dias, assim, dá uma agonia terrível, né, na gente, né? A gente sabe que é a dor de Jesus, quando antes não sabia, né? Aí a gente fica em companhia com ele, né? As dores, né? Tem tantas dores, tem dia que a gente tem tantas dores, né? A gente sabe que as dores de Jesus, a gente entrega, né? Mesmo que seja o nosso físico mesmo, né? Sim. Mas tudo está entregue a ele, a gente nunca desespera, a gente nunca... Como que a vida da gente modificou, né? O modo de pensar no sofrimento, né? Na cruz, né? Entender, né? Entregar, né? Aquela dor, aquele acontecimento, assim... Então, eu sinto por mim que tem dias que eu acordo, assim, bem agoniada, assim, com o mundo em si, com os acontecimentos, às vezes de familiar também, né, dos nossos, e no decorrer do dia, na medida que a gente vai entregando, vai fazendo companhia para Jesus, porque a gente sabe que ele está sentindo, né, nós sentimos a humanidade dele, né, e no decorrer do dia, Jesus dá uma luz, dá um paraquê daquele acontecimento, né? Ele mostra, e tudo, assim, fica tudo às claras, a gente não fica mais questionando, né? A gente não fica mais indignada, blasfemando, nada. Tudo está na vontade divina, né? E tudo está no amor dele mesmo, né? Na retribuição desse nosso amor por ele, né? De fazer companhia para ele, de ficar assim aqui, igual você falou aqui, né? Que os olhos dela, né? Parece que houve uma mistura, né? Do Jesus com ela, né? Os olhos dela que parece que transformou os olhos de Jesus e choravam, né? Então, essa companhia, né? Essa fusão, né? Nossa com Jesus, né? Que não somos nós mais, é Ele, né? Que está ali nos mostrando e precisando, né? Da nossa companhia, né? Ele usa da nossa humanidade para consolo, né? Porque na divina vontade nós representamos ele aqui, né?
nós somos Ele aqui, né? Ele usando de nós, né? Para, às vezes, dar um conselho, para usar de nós para dar um conselho, para usa de tudo, né? Usa de tudo, a nossa memória, inteligência, vontade para tudo, né? Para ajudar um irmão, para né? Até uma coisa física, né? Fazer um trabalho ali, né? Então nós somos Ele, né? E aí fazer essa companhia. Sim. Aí você falou, né, do que ele diz um pouco mais abaixo sobre essa parte da segurança, né, que a gente sente. E você disse assim, que tudo a gente sabe que é a vontade de Deus e a gente fica tranquilo, né, a gente não fica revoltado, a gente não fica inquieto mais como a gente ficava antes, por causa dessa segurança, né, que ele vai falar um pouco mais embaixo aqui no outro parágrafo, né, que a gente vai viver já como os bem-aventurados vivem, né? Que mesmo os bem-aventurados olhando para a terra, né, e vendo toda essa bagunça, eles continuam em plena segurança e felicidade, né? Jesus fala. Então, a gente também é muito, muito interessante a vida na divina vontade, porque a gente sabe que tudo está nas mãos do Pai, né? Que tudo está sob o controle de Deus, né? Então, por mais que seja uma situação devastadora, mas a gente sabe que Deus, ele não vai como é que se diz? Nos abandonar, né? Deus não vai nos abandonar. E Jesus também fala aqui. Ele diz, é certo que será grande a tragédia, mas saiba que terei cuidado das almas e dos lugares onde haja almas que vivam em meu querer, né? Então, é muito imenso esse cuidado, esse amor que Jesus tem por nós, né? Então, a gente confia plenamente em Deus. É muito grande esse chamado que Deus tem feito para nós, voltarmos à ordem primordial da criação, porque nós, de fato, passamos a viver com Ele, né? A gente passa a viver na casa do Pai. A gente passa a viver com o nosso Pai. Então, a confiança que nós temos em Deus é imensa. E Deus não consegue isso nas criaturas, né? Ele só consegue a desconfiança do homem. Depois do pecado original, né? Deus tem ganhado isso, a desconfiança. O homem pensa que ele tem que construir casas cada vez mais fortificadas e faz casas até no subsolo, com medo de guerra, né? Ele acha que está dependendo só dele mesmo, que não há alguém que cuide dele, que não há um ser supremo, né? E aí a gente passa a viver junto com Deus. A nossa confiança está em Deus, a gente não dá um passo sem Deus. A nossa força é Deus, né? A gente passa a ter a vida de Jesus dentro de nós. Então, é muito grande isso, né? É muito grande. Ontem eu estava no grupo de oração, falei para você, né, que eu ia. Aí, no grupo, me veio uma luz assim, eu entendi por que a alma que vive na divina vontade, ela não vai precisar nem ir para o purgatório, né? Eu entendi, assim, de forma mais clara, né? É porque a gente já vai viver a nossa vida com Jesus aqui na Terra, sabe? Então, a nossa fusão com Jesus, ela já vai ter acontecido, né? A gente já vai ter se desligado dessas realidades humanas, né? Que são os purgatórios, né? São essas realidades humanas que são complicadas, né? Ou são as obras humanas mal feitas, que não teve o amor que Deus merecia, né? O amor puro e verdadeiro, né? A pessoa estava cheia de amor próprio quando fez a obra, e aí ela tem que ir para o purgatório para poder, né, purificar essas obras mal feitas.
esse tipo de coisa, mas o filho da divina vontade, ele nem vive mais, né? Como é que ele vai fazer uma obra mal feita? Ele nem vive mais, né? Jesus nos chama a morrer cada dia, né? A simplesmente viver a vida dele, né? Quer dizer assim, porque Deus, ele pensou já na nossa vida, né? Deus, ele pensou na nossa vida, ele vivendo em nós. Então, essa vida que a gente vive, né, na divina vontade, já tem uma vida, né, que Deus dispôs para vivermos. Então, a gente só segue, né, aquilo que Deus já dispôs no ato, né, no ato único dele. Ele já dispôs a nossa vida como seria, né, ele vivendo dentro de nós. E aí a gente vai vivendo cada dia, cada momento, só se dispondo, dizendo Fiat, Senhor, e Jesus vai fazendo tudo em nós. É Jesus que faz tudo em nós. Então a gente já vive a fusão com Deus, como Jesus, ele diz aqui, ele fala por que os bem-aventurados vivem nessa paz, nessa segurança, né? É porque eles estão na vontade dele, eles já vivem na vontade de Deus. Então, se a gente passar a viver na vontade de Deus, a gente já vai estar junto com Jesus. Não tem lógica a gente passar no purgatório mais. Porque o nosso eu já morreu. Então, não precisa ir para o purgatório. Porque as pessoas vão para o purgatório para elas desprenderem desse eu que elas têm. Né? Dessa vontade humana mesmo, a vontade humana. Que faz divergência com a vontade divina, né? Que diverge da vontade divina, que faz essa violência com Jesus, é a vontade humana que violenta Jesus, né? A gente pensar assim, dessa que ele fala, né, que na medida que há essa fusão, né, essa entrega nossa, ele nos protege porque, assim, ele viveu na humanidade dele aqui, Deus, ele levava ao Pai tudo que estava acontecendo, né? Então, eu acho que a nossa ligação com ele, né, dele nos proteger, por exemplo, que ele fala, né, de que os grandes, eles têm esses abrigos, né, esses grandes presidentes, ele tem os grandes abrigos, né, e aí os mísseis, né, os ataques não vão nesses lugares, porque sabe que vai perder, né, o que eles projetaram, né, não vai ter sucesso, né, e aí, no Filho da Divina Vontade, né, ele protege, assim, por exemplo, se você fala dá um conselho, se você às vezes até dá uma ordem para uma pessoa que ela está né, quando Deus permite, né, tudo é uma permissão de Deus, quando a pessoa está no caminho do erro, né, e mesmo que aquele conselho, a pessoa ficou irada ali, mas Deus protege, né, ele protege porque você agiu em nome dele, né, ali, né, dando aquele conselho. Né? Eu citei aquele exemplo do nosso vizinho aqui, né, que ele estava tendo muita fofoca, e aí eu falei para ele, né, eu expliquei para ele, eu falei que o poder da língua, né, tanto que a língua estava trazendo muita desavença aqui na nossa região, no nosso convívio aqui, né, e fiquei com muita paz. Eu vi que Deus me protegeu porque foi a vontade dele, né? E eu fiquei em muita paz. E foi só modificando as pessoas, a fofoca entre eles aqui foi só
diminuindo ali, as pessoas parece que passaram a entender melhor, né? Eu sei, porque ele protege, né? Ele protege, ele dá essa sabedoria, né? Da gente ter a palavra certa na hora certa, né? Muito interessante essa luz, né, também, assim, que Deus protege a gente nesse sentido, né? Quando a gente precisa falar alguma coisa, né? É muito interessante, né? E até quando na nossa pequenez a gente, né, de repente fala alguma coisa errada, mas Deus também dá uma proteção pra gente. Que, tipo, não acontece uma desordem em volta daquilo, né? As coisas poderiam desandar horrivelmente por causa do nosso erro, mas Deus dá uma proteção, né, que não acontece. Ele, né, nos corrige, a gente vê o erro e tal, mas ele protege ali, ele dá uma... Como é que você diz? Tem até uma palavra que se usa, né? Jesus supre, né? Jesus supre na hora o que faltou na gente, né? Por causa da nossa intenção de viver na divina vontade, né? Eu lembrei aqui também, Lourdes, de uma coisa que aconteceu. Tava uma questão aqui na minha família, porque minha tia, ela não queria estar com a responsabilidade de estar cuidando do meu avô, sabe? Que meu avô tá morando sozinho. Aí precisa de alguém para limpar a casa dele, sabe? Para ir lá onde ele mora. E aí a minha tia não queria essa responsabilidade. E ela que estava responsável por fazer isso, porque ela mora perto dele. Minha mãe, por exemplo, mora longe, mora em outra cidade. Né? E tem outros filhos também que moram em outras cidades. E ela mora lá na cidade dele, mora perto dele. Aí a minha outra tia estava cuidando do meu avô, mas aí ela pegou, fez uma fofoca. Você vê, né? Fez uma fofoca contra a minha outra tia. E aí a minha outra tia não estava mais indo cuidar do meu avô e sobrou para ela, né? Que é ela que fez a fofoca. Então a justiça caiu em cima dela, sobrou para ela, né? Ir lá na casa do meu avô e ficar cuidando das coisas. Só que ela não quer, né? Só que ela não queria, né? Tá com essa responsabilidade. Aí ela pegou, fez a cabeça do meu primo que mora em São Paulo, né? Meu avô mora em Alagoas. E aí fez a cabeça do meu primo que mora em São Paulo para ele largar o emprego dele lá de carteira assinada para ele morar com meu avô, para cuidar do meu avô, né? Sendo que a cidade do meu avô é muito parada, é muito ruim de emprego. Aí eu tava escutando isso e Jesus dentro de mim começou a ficar revoltado com essa história, sabe, Lourdes? Começou a vir uma revolta assim dentro de mim. Eu digo, não acredito que eu tô escutando isso. Né? E o meu primo, né, inocente, né, queria ainda mais, né, largar o trabalho, largar a vida dele lá, para poder vir cuidar do meu avô, né, sendo que tem minha tia para cuidar dele. Como é que pode uma coisa dessa, meu Deus? Eu fiquei tão revoltada com isso. Aí eu peguei e disse assim: ô mãe, deixa eu falar aqui com meu tio, que é o pai do meu primo, né? Deixa eu falar com meu tio. Aí eu fui, mandei um áudio pro meu tio, né? E Jesus desabafou. Desabafou a verdade. A verdade. E o mais incrível, Lourdes, é que as pessoas, elas veem a verdade. Sabe? As outras pessoas da minha família, elas estavam vendo a verdade. Elas estavam enxergando o que eu estava enxergando também. Ninguém é cego, né? Mas não tem coragem de falar. As pessoas têm medo de falar. Né? Você vê como é a vontade humana, só pensa em si mesmo. O outro vai se ferrar, vai botar a vida por perder, vamos dizer assim. E os outros não estão nem aí, sabe? Aí eu falei, a minha irmã, né, ficou revoltada comigo porque eu falei. Eu disse, mas como é que pode? Ninguém vai se pronunciar sobre isso que está acontecendo, né? Ninguém vai
dar uma luz para esse inocente. Eu falei a verdade. Se a minha tia ficar com raiva de mim, paciência. Fazer o quê? Né? Mas eu vou estar alisando a vontade humana dela, né? Dizendo, ai, deixa, já que ele quer vir, deixa, não sei o quê. Não, tá errado, tá errado. Né? Como é que pode isso? Então, Deus dá essa proteção, mas eu fiquei nessa assim, né? De pode ser que a minha tia encrenque, que alguém encrenque comigo, mas eu também não tô nem aí. Né? Ele protege. Mas não aconteceu nada. Não, né? Aconteceu nada. E parece que meu primo desistiu de fazer a mudança dele. Parece que ele desistiu. Aí eu disse, bendito seja Deus, né, por tudo. Bendito seja Deus, né? E a gente vê assim, Jesus, ele se importa de verdade com as pessoas, sabe? Como Jesus se importa de verdade com as pessoas, não é uma farsa, não é uma mentira, né? Aí a minha irmã falou, você vai arrumar encrenca com isso, né? Você vai arrumar encrenca, você podendo estar em paz, vai arrumar uma encrenca? Eu disse, tá, mas ninguém se importa com essa situação, né? Com essa desordem que está acontecendo. O meu primo vai largar o emprego, vai ficar desempregado, né? Meu Deus, é muita desordem, muita loucura, né? Verdade. Jesus se importa de verdade com as pessoas, né? É isso que eu vi, achei muito bonito, né? Essa atitude de Jesus. Ele enxerga, né? Ele vê, né? Jesus importa, sim. Ele importa com cada situação. E ele usa de nós, né? Ele usou de você, né? Ele usou de você, incomodou, né? Te incomodou para olhar aquela situação, né? Dar a sua. Nossa, acho que a internet caiu. Ou foi a minha ou foi a da Lourdes. E agora? Tentar falar com ela aqui. Nossa, foi de repente, acabou tudo. Pronto, já tá gravando. De novo. Ah, tá. Eu não escutei nada que você falou. Nada, nada, nada. Eu falei que Deus usou de você. Ele usou, né? Ele usa das pessoas, né? Ele usou de pessoas, incomodou dentro de você, né? E aí você foi lá e falou. E a Aline sempre falava, a gente joga a bomba e sai, né? E deixa Jesus é que vai resolver. Por isso que ele protege, né? Por mais que não é que a pessoa, igual sua irmã falando, que a tia ia ficar chateada. Não importa, né? Importa Deus. Você estava fazendo a vontade de Deus, né? Então, na divina vontade, o que tem que ganhar é Jesus, né? Com certeza. A estima humana, ela não é relevante, né? Não é importante isso. Ai, meu Deus do céu. O que é o ser humano, né? O ser humano não é nada, né? Então a gente tem que querer fazer a vontade de Deus. Querer agradar a Deus, né? Não agradar o ser humano. O ser humano é maluco. É verdade. O que mais chamou a sua atenção, Lourdes? O texto é tão bom, mas é assim, quando ele fala assim, a potência da minha vontade as mantém seguras, tornando inofensivas as balas e afastando os inimigos mais ferozes, né? Então, nada... se a gente está na vontade dele, defendendo ele, né, aí, nada, ele afasta, né? A vida da gente é protegida, né? Porque é o próprio Jesus, né?
Eu tô lendo muito Volta Horta, né? E aí, nossa, mas me ajuda tanto ver como Jesus agia, né? Como ele era a vida dele ali. Como ele era justo, né? E como ele movia montanhas para ajudar. Porque lá, naquela época era mais, ele veio, né? Ele fazia mais, era milagres, né? Porque as pessoas não entendiam, né? Mas a gente vê o que ele era capaz de fazer para salvar uma vida, para ir lá e curar uma pessoa, né? E também a gente viu que ele era capaz de não ajudar na pessoa quando a pessoa não queria, ele respeitava o livre-arbítrio, né? Alfeu, né, que era pai de 2 apóstolos que andava com ele, e depois veio um terceiro, né? Ele não curou. Ele não curou, porque ele não aceitava Jesus. Ele era revoltado, porque Jesus pegou os filhos dele e levou para que os filhos tinham que ficar em casa, honrar o pai, né, ali, manter, né, a, a, a subsistência da casa, né, e ele não perdoava Jesus, né, então, a vida de Jesus, a gente pode ver que quando ele veio na humanidade dele, né, o que ele fez, né, nós somos esses representantes, nós vivemos essa humanidade dele, né, e divina, né, porque ele viveu divinamente, né, então tudo isso serve para a gente ver, né, como Jesus vivia, como ele era justo, né, como ele falava, a hora que precisava ele falava, a hora que era de ser misericórdia ele era, né, então essa proteção que ele fala aqui, né, que dá aos filhos da divina vontade, que compara a gente, né, aos próprios filhos bem-aventurados, né, que estão lá no céu, né, aos já salvos, né, por ele, né. Então é essa comparação que é essa vida que ele quer para nós, né. Por isso que ele fala, né, viver o céu aqui, né, já, fazer essa ligação do céu com a terra, né, assim na terra como no céu, né. Então, ele nos dá é muito bonito, assim, a gente entender que a vida que ele viveu, a gente está vivendo, né, e a gente está fazendo essa companhia, né, essa fusão que ele quer, né, ele quer de nós aqui, né, humanos, né, viver na vontade dele, né, não a nossa, né. É isso. Pois é, muito bom. Esse texto é muito bom, muito rico, graças a Deus. Então, a gente vive assim na terra como no céu, né? Interessante. Verdade. Os bem-aventurados, eles já têm essa concordância com a vontade divina, né? A gente aqui na terra que não tem, porque por causa da vontade humana, né? Da vontade humana. Que, né, como a Aline falou, a gente é 2 caras, né? A gente quer Deus, mas não aceita isso, mas não quer aquilo, né? Fica essa coisa assim, né? Essas 2 caras. É a vontade humana. E até você falou, né, que fica observando a atitude de Jesus, né, na Volta Horta. E você, por causa do livro do céu, você já tem esse conhecimento, assim, de como é o ad intra de Deus, né? Essa parte interna de Deus, né? Que Jesus, ele agia pensando na justiça, como você falou, por exemplo, né? Agia pensando, sei lá, na misericórdia, quando tinha que ser, né? A misericórdia. Você tem esse conhecimento já do que acontecia no interior de Jesus, né? Então,
porque Jesus ele revela isso, né, para o Filho da Divina Vontade. Conforme a gente vai estudando o livro do céu, a gente vai entendendo essa parte de Jesus, né, do interior de Jesus. Já as outras pessoas não, então, por mais que os santos, né, das virtudes, eles fossem santos, mas eles não entendiam essa parte. Eles só imitavam a parte exterior de Jesus, né, conforme a interpretação humana que eles tinham daquilo ali que Jesus fez. É tanto que, se você observar, né, Lourdes, tinha santos que eles ficavam mais com a justiça, outros ficavam mais com a misericórdia, né? Você vê que tinha santo que não dava patada em ninguém. Tinha santo que era só misericórdia, né? Tipo tem um santo da doçura, o São Francisco de Sales, né? Ele era só a parte da misericórdia, né? Porque ele via Jesus sendo misericordioso, então ele interpretava que Jesus era sempre assim, né? E ele ficava só com essa parte da doçura, ele nunca falava grosso com ninguém, nunca falava rígido com ninguém, ele sempre falava doce com as pessoas, né? Aí já tinha outro santo que era mais duro com as pessoas, né? Que era mais o lado da justiça, que ficava mais com essa parte, né? Porque interpretava a atitude de Jesus nessa parte da justiça. Mas nós, os filhos da divina vontade, a gente vê o que Jesus estava fazendo junto com o Pai, né? É muito profundo, gente. A santidade divina, ela é muito profunda nessa parte, né? Porque a gente entende o que Jesus... Ele não veio só nos redimir, né, Lígia? Ele veio, agora que a gente entende, ele não veio só, ele veio para trazer o reino e para a vida dele ali, ela estava tudo elevada ao Pai, né? Ele estava revivendo tudo que foi negado por Adão, né? Então, ele estava trazendo o reino, né? Ele estava ele redimiu, mas ele também viveu tudo na divindade, né? Tudo que o humano fazia, ele divinizou, né? Então, aqui, a gente pensar, né? Que a nossa vida, a vida dos humanos, o tanto que ofende a Deus, né? É que ele fala assim, ó, conceder o dom da minha humanidade em tudo que sofri, enquanto me mantiveres protegido, oferecerás aos teus irmãos meu sangue, minhas feridas, minhas coroas de espinho. Então, nós vivemos, Luísa, né, ela estava aqui, era o exemplo de Luísa, nós vivemos a humanidade de Jesus e vivemos por os nossos irmãos que não entendem, né, porque a maioria não entendem, né, essa divindade dele, vivem pela misericórdia. Quantas pessoas, né, vivem de virtudes, né, sofrendo injustamente, tantas barbaridades, né, e vive pela misericórdia, quer viver a misericórdia, né, não virou essa chave, né, de que Jesus agora, nesses tempos, ele quer justiça, né, também, ele está fazendo justiça, né, ele não quer só que a gente fica nessa misericórdia, né, ele é misericórdia. Um dia eu conversando com uma tia minha e uma prima, que elas são muito, muito católicas, muito temente a Deus e tudo. Quando eu falei que Jesus é justiça, que ele faz justiça, que tem castigos, nossa, ela ficou brava comigo. Não, Jesus é misericórdia. Jesus é só misericórdia. Ele veio, ele tem misericórdia de todo mundo. Jesus é justiça também. E elas não entenderam, ficaram meia de banda comigo muito tempo. Eu nem falei mais sobre isso, porque Jesus está ensinando que ele é justiça, né? Que as cruzes, os castigos agora,
ele está fazendo justiça, ele está no tempo de justiça, né? E as pessoas, porque não lê o livro do céu, não tem esse conhecimento, não entende, né? Fica brava. É verdade. É verdade. Então, nós somos, assim, esses que fazemos companhia à vontade divina, né? Totalmente assim. A gente desprende dessa realidade das virtudes, porque a gente fica olhando para a vontade divina, né? A gente vai compreendendo o que realmente Jesus quer, né, em cada situação. Verdade. Que ele quer realizar em cada situação. E isso é através do livro do céu, né, Lins? Graças a Deus que a gente tá nessa época, né? Eu falei na live, louvo a Deus, glória a Deus, porque eu tô nessa época que nós estamos nessa época, né, de luz, de conhecimento, de entendimento do livro do céu, né? Que nos abre. É muito bom demais, é maravilhoso, né? Entender a vontade de Deus, né? Viver na vontade de Deus, saber o que Ele quer, né? É muito bom. Nossa. É bom demais, ô Senhor, que maravilha que é. Você que é jovem, tão jovenzinha, nossa Senhora, que bênção de Deus. Que maravilhoso, né? E assim, até a gente sente a dor de Jesus também, porque as pessoas não conhecem, né? A vontade divina, a gente sente essa dor demais. Meu Deus do céu, como tem doído, assim, no meu coração, tem doído demais, sabe? Demais. Eu também sinto isso demais mesmo. Quando eu vejo a pessoa falando assim, eu falo, gente, misericórdia, Senhor, misericórdia. Meu marido mesmo, ele critica demais. Às vezes eu tô escutando um áudio de vocês, né? Eu escuto o dia inteiro. Ele chega, fica nervoso, fala, aí eu falei, perdão, Senhor, misericórdia, misericórdia, porque mas faça a sua vontade. Toda a vida, o vale que corrija, que venha, igual com meus filhos, eu peço, Senhor, que venham cruzes, que venha desapontamento para eles, para o meu esposo, porque é que a gente pede, tem que pedir, eu peço os meus filhos, peço mesmo, fala que venha cruzes, desapontamento, que venha entendimento, porque é só através da cruz que a pessoa vai, né? Igual você falou aqui, as guerras, né? É claro que Jesus chora com as guerras, mas é um modo da pessoa voltar para Jesus, né? E saber que só Ele recorre, que nada na nossa vida, está tudo assim, tudo é indeciso, né? A única certeza é Jesus, né? Com certeza. Então a gente fica assim, né? Meu Deus, assim, tá. Nossa, tô sentindo muita dor esses dias. Né? Porque a gente queria que a vontade divina fosse conhecida, que ela fosse amada, né? A gente queria muito, assim, que as pessoas pudessem viver, né? Isso que a gente está vivendo, né? Porque Deus nos faz livres, né? A gente realmente vive aquilo que Ele sonhou para a gente viver, né? A gente fica no nosso posto, no nosso lugar. E isso é algo assim maravilhoso, né? Maravilhoso. Saber o para que Ele nos criou, né? O livro do céu, ele dá o livro do céu dá essa luz, esse conhecimento, né? De para que Ele nos criou, né? Para amar e servir a Ele, né? Para dar e receber amor, Ele nos criou, né? E as pessoas não tá nem aí, né? Quer viver o próprio humano, a realidade delas ali, sem Deus, né? Sem Deus, sem saber que tudo Ele que deu, né? Tudo, se está aqui, se um dedinho dele que está, né? Que está normal ali, um corpo que está andando, que está produzindo, que está trabalhando, né? Sem Deus não é nada, né? Deus pode tirar a qualquer momento, né? Ele pode. Então, tudo nós devemos a Ele, né? Ele é tudo, né?
Sim, com certeza. Então, tem mais alguma coisa para falar, Lourdes? Quer falar mais alguma coisa? Luzes deva ter muito, mas assim, a gente ainda está assim, ainda muito, eu assim, ainda esbarro em muitas coisas, né? Mas Deus vai dando a luz e conhecimento, né? Vai ver que se a gente ler esse texto 3, 4 vezes, vai ter muito mais luz ainda, né? Sim. Por isso que a gente fica lendo e relendo o livro do céu, né? Não cansa de Verdade. ler, de reler. Muito É. bom. Então vamos finalizar, né? Você quer fazer a oração final? Que Jesus nos abençoe, né, nesse dia, e o que a gente aprendeu aqui, né, o que Jesus nos revelou aqui, né, através desse texto, né, que foi muitas luzes, muito conhecimento, né, que as pessoas, né, busquem a conhecer o livro do céu, busquem que o reino se expanda, né, que é tudo que eu peço, né, sempre que eu vou na missa, na hora da comunhão, eu peço que venha o seu reino, Senhor, que expanda o seu reino, a gente tem essa vontade de Deus, né, que o reino seja conhecido, né, é isso que a gente pede, né, que venha o seu reino, né. Sim, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Lourdes. Tenha um bom dia, viu? Amém. Bom dia. Muito bom.